E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e eu estou voltando para continuar a nossa aula sobre formatação de um trabalho acadêmico dentro das normas da ABNT. Então, eu já nem sei mais quantas aulas são. Vai longe aí de 30 aulas, algumas aulas com 15 minutos, algumas aulas com quase uma hora, onde eu estou explicando para vocês como você pode fazer a formatação de um trabalho. Mas não é a explicação apenas pura e simples dentro do programa Word que eu estou fazendo agora. Então, nas aulas anteriores, nós vimos como e por que a formatação é assim, olhando e observando a formatação. E o texto da ABNT que regulamenta cada uma das partes do trabalho. Então, se você tem dúvidas, se você precisa saber assim, eu queria saber por que tal coisa é assim, por que os títulos são dessa forma, por que a estrutura é assim, por que o espaçamento é um e-mail, por que a bibliografia é de tal forma, e você quer dicas, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, nas aulas anteriores você tem dica de como montar a catalogação do teu trabalho, né, porque precisa ter atrás da folha de rosto os dados de catalogação, como montar um sumário automático, como montar uma lista, como fazer uma tabela dentro do teu trabalho, porque não é assim fazer como você está acostumado a fazer aí, por exemplo, na tabela dentro da ABNT, não se coloca todas as bordas, né, não se desenha todas as bordas. Tá? Assim como a explicação de como é que é a capa, como é que faz, e sempre o modelinho está no anexo do vídeo, nos comentários, melhor dizendo. Então é só dar uma olhadinha ali, voltar e qualquer coisa deixa um comentário aí que a gente vai explicar. Lembrando que para essa última parte, que é a parte prática de formatação do trabalho, tá? Eu construí esse documento que está na descrição do vídeo para você baixar. Esse documento é a interpretação que eu faço, né, seguindo as normas da ABNT, a NBR 14724, e as que montam todas as etapas do trabalho acadêmico, que não é só uma. Essa aqui é a diretriz principal, mas tem as outras, que faz, por exemplo, a citação, as referências bibliográficas, tudo isso são normas independentes. Ok? Então vamos lá. Você pega esse trabalho que eu montei mais ou menos da forma como eu gostaria que a ABNT me passasse essa estrutura, para que fique mais fácil de entender. Por exemplo, eu quero pesquisar aqui como é que é a fonte, como é que é a letra. Tá vendo? Eu coloquei aqui fonte, letra, partes específicas. Eu quero saber o espaçamento, tá vendo? Está separado por partes, nota de rodapé. Como é que são os indicativos de seção, os primários, os secundários. A paginação, tá vendo? Eu separei tudo por tópicos, as ilustrações, um modelinho aqui, como é que é mais ou menos que vai ficar no teu trabalho. A legenda embaixo, aliás, as fontes embaixo, a legenda em cima, melhor dizendo. A tabelinha, então, a tabela como é que fica, com o título, né, a legenda e mais a própria tabela e a descrição embaixo, enfim, a fonte dela, ok? Então, é isso aí, nós vimos tudo isso aqui, tem tudo comentadinho. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário aí na descrição do vídeo, nos comentários, melhor dizendo. E vamos lá voltar aonde? Na página 13, tá? Então, por último, no finalzinho da aula passada nós vimos a questão do sumário, que não é possível montá-lo antes de concluir o trabalho, né? Porque nós vamos inserir agora uma série de páginas. Então agora nós chegamos na parte de elementos textuais. Mas para você me acompanhar na colocação do texto dentro do modelo que vai estar disponível para vocês quando a gente terminar aqui essa formatação, nessa aula e talvez mais em uma, o ideal é que você veja a primeira aula das explicações da parte prática agora, ou seja, essa aqui é a quarta. Então, na primeira aula da parte prática que a gente está explicando no Word, ou na segunda, agora eu já não lembro mais, aonde eu mostro para vocês como monta os estilos, tá? Que é justamente o que a gente quer utilizar aqui, né? Os estilos, então, a gente criou nas aulas anteriores e agora a gente vai apenas utilizá-los, ok? Então, eu tenho aqui o meu documento do Word TCC formatação pura e eu tenho um documento que eu criei um texto absolutamente aleatório, que você, se você está acompanhando a sequência de aula, você já viu que é esse aqui. Você já viu da primeira vez.
aonde nós temos aqui simulações, tá? Eu só coloquei um texto aleatório mesmo, não tem lógica isso aqui, tá? É só para a gente utilizar. Mas o mais legal aqui é o seguinte, por exemplo, ó, os capítulos aqui, às vezes eu preciso passar os dados de um trabalho para outro, certo? Por exemplo, você já digitou o seu trabalho, agora você só quer usar o modelinho que você baixou aí para aproveitar os estilos e tudo mais. Olha só que interessante, esse capítulo aqui 1, ele está informado e formatado como título. Olha a manha, só essa manha aqui já vale um joinha aí embaixo para você curtir o vídeo, porque só essa aqui já vale. Olha só, vou habilitar aqui o painel de navegação aqui do lado. Observe aqui que está aparecendo o título, certo? Aí o capítulo 1, aí o capítulo 2 é lá na página 34, tá vendo? Então se eu quisesse selecionar todos os dados aqui do capítulo 1, né, você sabe, você poderia pegar aqui, Ctrl T seleciona tudo, mas aí eu não quero todos os capítulos, eu já quero separar mais ou menos o meu trabalho. É só, isso aqui é uma dica só. Então, olha só, se eu quiser selecionar apenas o capítulo 1, por exemplo, porque eu quero colocar ele em blocos, não quero pegar todo o texto, olha só, botão direito aqui, selecionar título e conteúdo. Olha só, quer que eu te prove? Olha só. Tá vendo aqui? Aqui embaixo não está selecionado, tá vendo? Ó, mas aqui ainda está, porque nós selecionamos aqui o capítulo 1. Então, Ctrl C para copiar o capítulo 1, botão direito, Alt Tab, né, para mudar, alternar entre as janelas, Alt Tab, tá vendo? Então vamos voltar aqui. Vou colocar exatamente abaixo aqui de sumário, que é onde inicia a parte textual do teu trabalho. Coloque na parte mais superior possível, que é aqui, com Ctrl V. Tá? Então, olha só. Vou voltar aqui. Deixa eu exibir aqui também o painel de navegação para ficar um pouquinho mais fácil. Ó, capítulo 1. Tá? Para que eu possa alternar de maneira rápida e fácil. Olha só. Vamos ver aqui. Tá? Beleza. O que nós vamos fazer aqui? No capítulo 1, por exemplo, já temos um problema, porque esta estrutura não está da forma correta. Tá? Mas suponhamos que você já tem o seu trabalho e já copiou, então eu vou dar um Ctrl Z. Isso aqui era só uma dica que eu queria dar para você. Tá? É um brinde. Então eu vou fechar aqui. Vou voltar aqui para a parte do capítulo 1. Essa parte acima aqui seria o resumo, que já foi colocado numa parte mais superior do nosso trabalho formatado. Vou selecionar aqui, pressionando Ctrl, Shift e End. Tá? Ctrl, Shift e End, selecionamos tudo. Celso, por que você não deu um Ctrl T para selecionar todo o texto? Porque eu não queria selecionar essa primeira página, que nós já temos esse texto lá. Então olha só, selecionei aqui, Ctrl, Shift, mais a tecla End aí do teu teclado. Selecionamos toda a estrutura do trabalho. Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V. E aí vamos voltar aqui para o capítulo 1, lá na parte mais superior. Beleza, já temos aqui então uma pré-estrutura desenhada. Só tem um detalhe. Esse texto aqui, nós temos que colocar ele agora dentro dos estilos. Observe aqui que esse texto aqui está configurado como normal. Não é isso que a gente quer, correto? Nós queremos que ele fique com a estrutura TCC normal, que aí a gente já fez. Escolhemos a letra Times New Roman na formatação, mas se você decidir usar Arial, volta nas aulas anteriores que eu mostro como escolhe a fonte correta para criar o modelo, certo? Então olha só. Vamos fazer aquela manhãzinha, botão direito, selecionar título e conteúdo, olha só, acabamos de selecionar. E vamos escolher a opção TCC normal. Cliquei, beleza. Já fizemos então a formatação TCC normal, certo? Olha só que interessante, Arial. Aliás, nós não havíamos escolhido a Times New Roman, nós havíamos escolhido a Arial, tá? Faz uns diazinhos que eu já tinha demonstrado isso e acabei não conseguindo gravar aulas antes.
Mas já vamos aproveitar que estamos aqui. Aqui é o capítulo 1. É óbvio que no seu trabalho aqui vai ter um título. Por exemplo, vai ser o número, né? Em números cardinais. Então, vamos colocar aqui aqui o seu primeiro capítulo. Ah, Celso, tá tudo certo? Não, vamos selecionar e agora vamos escolher aqui TCC título 1, beleza? E agora sim estamos na estrutura correta, certo? Beleza, então, vamos para o capítulo 2. Lembra qual é a manha? Botão direito, selecionar título e conteúdo. Ah, Celso, por que você não faz isso em tudo, já, Ctrl T? Porque lembra que a gente tem que configurar como título TCC1 aqui. Então, se eu pegar e colocar tudo, eu perco as referências aqui no nosso índice de navegação de onde estão os capítulos. E isso não é legal, porque aí vai ficar mais trabalhoso. Então, TCC normal, beleza. Agora eu vou selecionar aqui e vou escrever o 2, né? Espaço. Aqui temos o capítulo 2. Seleciona e escolhe a opção TCC título 1. Ah, Celso, por que não é o título 2? Não, nós estamos falando aqui da categoria dos títulos, ou seja, os títulos mais importantes. Quais são os mais importantes? Os que abrem os capítulos. Depois nós temos os subtítulos secundários, que são aqueles que vão dentro aqui já do capítulo. Observe que sempre um capítulo vai iniciar em página nova, né? Então, mais uma dica aí que ficou para você, beleza? Vamos clicar aqui. Observem que quando a gente coloca na opção T1, ele já se coloca aqui no nosso índice. Interessante, né? Selecionar título e conteúdo. TCC normal. Vamos lá de novo. 3. Aqui é o título 3. Eu vou corrigir ali, porque isso aqui já vai se corrigir, vai ficar tudo em maiúsculo, beleza? Certo, estão vendo aí? Então nós já temos aqui agora uma estrutura bem melhor. E aí temos aqui a conclusão, tá? Para que fique um pouquinho diferente. Então vamos colocar aqui considerações finais. Ou conclusão, tá? Só que tem um detalhe. Esse aqui, os títulos não numerados, podem ser considerados podem ser centralizados. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer como as considerações finais fazem parte da estrutura capitular do trabalho. Então, eu vou deixar assim, TCC T1, considerações finais, tá vendo? Só tem um detalhe, né? A gente não mudou a formatação aqui do trabalho. Então, botão direito, selecionar título e conteúdo. Vamos fazer isso agora, TCC normal. E agora sim eu vou voltar aqui e colocar TCC T1. Tá? Observe que nós já temos aqui 179 páginas do teu trabalho, beleza? Sempre quando você estiver fazendo a formatação, salve o seu trabalho. Eu acabei de dar aqui um Ctrl B, que é um atalho de teclado para salvar o teu trabalho. Você pode clicar também aqui no disquetezinho. No seu caso ele vai estar aqui acima. Tá? O meu eu coloquei abaixo porque eu acho mais apropriado. Mas você pode fazer da forma como você entender melhor. Ok? Agora o que nós vamos fazer aqui? Ah, no seu trabalho lá você tem também ali, por exemplo, vamos chegar aqui. Aqui. Tá. Vamos vir para baixo para encontrarmos os arquivos que ficaram das aulas anteriores, que é a nossa tabela. Tá.
e o nosso gráfico. Temos um problema. Viram que eu acabei selecionando aqui a parte dos gráficos junto e das tabelas e de tudo mais? Então aqui nós temos que fazer uma diferença. Eu vou fazer aqui, eu vou dar um desfazer aqui. Bom, vamos fazer aqui, depois a gente altera aqui o gráfico conforme as tabelas conforme necessário, tá? Esse gráfico, vamos supor que ele está lá no meio do nosso trabalho, né? Então vamos pegar e dar um Ctrl X, vamos ir para a primeira página, vamos vindo em Page Down, para chegar na parte do trabalho, tá? Isso aqui é só para simular o que aconteceria com você, ok? Então, aqui nós vamos supor que temos um gráfico, tá? Então, dei um espaço aqui, Ctrl V, tá? Só tem um detalhe aqui, tá? Ele mudou a formatação porque a gente mudou nos estilos lá, então vamos lá. TCC fonte, tá vendo? Já ficou com o formato que a gente queria. E aqui da mesma forma vamos escolher a opção TCC fonte, para que fique tudo certinho. Beleza? Sempre que você for colocar um elemento, um gráfico, algo do tipo, tá? Você tem que de alguma forma chamar ele o mais próximo do texto aqui. Então, por exemplo, aqui abaixo segue gráfico demonstrando QTTT, tá vendo? Só para você entender, ok? Que é o seguinte, né? Nós teríamos que inserir esse título aqui como parte de uma legenda, não é verdade? Vamos ver aqui como é que está isso. Figura. Exatamente. Então vamos clicar aqui no nosso gráfico, botão direito, inserir legenda, tá? E aí vamos escolher gráfico. Tá? Teste gráfico. Tá, você vai colocar o nome do seu gráfico aí bonitinho, tá bem? Beleza. Vamos eliminar isso aqui. Aliás, vamos eliminar aqui, né? Ele já tinha, mas vamos de novo então. É importante que isso aconteça para que você veja as coisas acontecendo. Botão direito, inserir legenda gráfico 1, teste legenda gráfico. Tá? Acima do item selecionado, ok. Beleza, vamos centralizar para ficar mais bonitinho. Tá? Beleza, por que você está fazendo assim, Celso, com essa forma, inserir com o botão direito ali, inserir legenda? Porque depois nós vamos montar os índices automaticamente, tá? Fica de uma forma mais rápida e prática e fácil de fazer, certo? Vamos supor que aqui nós tenhamos
um subtítulo, tá? Como assim, Celso, subtítulo? Você está estruturando ali o seu trabalho, está escrevendo normal, e agora chegou no ponto 1.1. E aqui você vai colocar características específicas do vídeo, tá? É só um exemplo. Seleciona, vamos escolher aqui a opção TCC T2, uma nova categoria de indentação de vídeo, beleza? Vamos mais um pouquinho aqui para baixo, vamos supor que aqui tenha um outro subtítulo, só que de terceiro nível. Então vamos de novo aqui, 1.1.1, ou seja, mais uma indentação além daquela. Daí nós vamos usar TCC T3. Então vamos colocar aqui, terceiro nível de título, ok? Beleza. Aqui mais para baixo vamos colocar mais um nível. Ô Celso, para que você está fazendo isso? Para exemplificar caso aconteça no teu trabalho. Quarto nível. Lembrando que esses títulos secundário, terciário, quaternário e quinário, eles não fazem parte, não iniciam nova linha, apenas tem um espaço de um e-mail aqui e um e-mail aqui, que já está configurado nos títulos aqui, ok? E cada um deles tem uma tipologia, uma tipografia que diferencia do outro, tá? Aqui vamos colocar mais um e último, tá? Tá no máximo quinto nível, sem o tracinho. Título de quinto nível, tá? Então vamos selecionar e aqui o TCC T5, tá? E vamos pôr aqui embaixo, vamos de novo, terminou ali, vamos ter que colocar um título 1.2, por exemplo, né? Que aí a seção secundária voltou de novo. Aqui temos um título de segundo nível. Selecionamos e aí nós vamos escolher o TCC 2 de novo. Aqui embaixo tem um de terceiro nível. Tá bem subdividido. Então 1.2.1, beleza? Entenderam a ideia? Tá. Celso, por que eu faria isso? Eu já expliquei nos vídeos anteriores, tá? Não vou aprofundar muito isso. Mas em essência, por exemplo, assim, você está explicando, eu vou usar um exemplo mais didático possível. Você tem lá na sua cidade os bairros, por exemplo, tá? Então lá você vai colocar no título primário o nome da tua cidade. Aí você quer especificar um bairro, 1.1, bairro X, tá? Você quer especificar uma localidade daquele bairro, 1.1.1, terceiro nível. Então aquilo ali é para quebrar em pedaços intelectivos mais fáceis do teu trabalho, tá? Poderia ser o nível 1 Brasil, nível 2 ali do título Estado, nível 3 cidade, nível 4 algum bairro da cidade, ou regiões, né? Antes daí do Estado ali as regiões, depois os estados das regiões, depois as cidades dos estados, enfim, tá? Aí é nível terciário de novo, tá? E assim sucessivamente, tá? Agora vamos aqui, observem aqui o que está acontecendo aqui, porque agora nós temos títulos principais e subtítulos, né? Ou títulos de indentação diferenciada, tá vendo? 1.2, tá vendo como ele está respeitando aqui? Agora vamos para o segundo capítulo. Aqui, vamos lá, começamos. Vamos colocar um subtítulo aqui. Agora não é mais um, né? É 2.1. Aqui temos um segundo nível. Seleciona. Qual é mesmo? T2. TCC T2 no caso, né? Mas aqui um pouquinho para baixo.
Temos aqui o 2.1.1, tá? Beleza? Vamos lá então. Aqui nós vamos colocar 2.2. Beleza. Tá. Viram? Então aqui só, ele já vai te mostrando, se você não estiver exibindo aqui, eu já mostrei, mas exibir painel de navegação, isso pode ser bem útil. Tá? Voltamos para a página inicial. 2.2 aqui, aqui embaixo é o 2.3, ele não teve subdivisões, né? Então 2.3. Esse aqui vai ter uma subdivisão, então aqui no 2.3, então 2.3.1. E aqui nós vamos usar então 3. E aqui suponhamos que tenha mais uma quebra, nós vamos colocar aqui essa parte inferior, 2.3.1.1. Tá? Então, viu só? Então aqui nós temos a estrutura necessária para criar os títulos e os subtítulos usando os estilos que nós já criamos. Celso, me ensina a criar esses estilos. Já ensinei nas aulas anteriores. Volta lá e olha. Principalmente as 3 que antecedem essa aqui. Ok? Vamos lá para o capítulo 3, botar só mais um ou outro aqui, só para que fique 3.1. 3.1. Não vai fazer isso no teu trabalho, né? Aqui coloca um título, tá? Aqui eu só estou colocando para fins de exemplo, ok? 3.1.1. Nunca coloca hífen, tá? Isso aqui foi um reflexo que eu tive aqui. Não coloque hífen, tá? Nos teus títulos, não é próprio disso aqui. De novo, reflexo. Tá, então fizemos aqui uma diferenciação, beleza, tá? A única coisa que... Não, mas é isso aí, vamos só clicar com o botão direito aqui para ver porque que ele está... enchendo o saco. Tá. Beleza. Aí a conclusão lá não vai ter subtítulos, né? Porque afinal de contas é as considerações finais da conclusão. Tá? Então é um texto sequencial. A única coisa que ficou muito grande foi uma conclusão, mas isso não vem ao caso, tá? Não vou focar nisso. Tá?
Então, vamos dar um Ctrl Home, voltamos aqui para a parte inicial do trabalho. Vou remover aqui a estrutura de tópicos, porque nós não precisamos dela agora. Agora, dentro do nosso trabalho, nós vamos inserir aqueles gráficos que nós... Então, vamos voltar aqui já de novo, né, que eu vou precisar. Vamos ir lá ao final, localizando os gráficos que nós... O gráfico não, a tabela que a gente criou e as ilustrações, tá? Vamos pegar aqui essa tabela aqui. Talvez nós vamos ter que formatar ela porque aparentemente ela ficou um pouquinho errada. E aqui nós já colocamos um gráfico, né? Então no capítulo 2 vamos colocar essa tabela como se ela fosse necessária aqui dentro da estrutura, tá? Vamos colocar ela aqui mesmo. Aqui, tá? Então aqui é o seguinte, se você, como eu estava falando, se você não tem a manha para formatar, qualquer coisa uma hora conversa com a gente aí, deixa um comentário. Mas o importante aqui é você observar, tá? Por exemplo aqui, essa tabela está configurada para iniciar em uma página e terminar na outra. E é interessante que isso aconteça. Mas como a gente veio alterando as formatações, aconteceu que aqui a formatação interna da tabela pegou a formatação do texto junto. E é bom que isso aconteça, porque aí eu mostro para você como reverter isso. Então, por exemplo, aqui ó, nessa tabela, vou selecionar aqui, tá vendo? Ó, vou clicar em parágrafo, como se fosse configurar uma página qualquer. Olha só, tá vendo aqui o depois, aqui como está grande, que o espaçamento entre linhas está 1,5. Vamos dar um OK, você vai ver que já vai ficar interessante aqui. Mas antes de mais nada, vamos colocar aqui centralizado também, para que aqui a informação na tabela se centralize, ok? Olha só como mudou já, tá vendo? Viu só? Beleza, então, aqui nós mudamos a configuração da tabela já. Isso aqui também fica alinhado à direita. E vamos mudar aqui a configuração, porque isso aqui com certeza pegou. Vamos colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, 18. 1,5. Vamos tirar isso aqui para ficar mais próximo do texto, para ficar mais bacana. Aqui nós vamos fazer o que? Eu vou só aproveitar esse texto aqui, tá bom? Ctrl X, vou fazer mesmo. Vou eliminar isso aqui. Vou dar um Enter e vou vir aqui. Botão direito. Inserir legenda, tá vendo? Gráfico? Não, não é um gráfico, né? É uma tabela. Então, cliquei aqui, tabela 1, espaço, traço e o nome dela, ok? Acima do item selecionado? Acima, beleza. Só que isso aqui tem que ficar abaixo. Então, retira daqui, dá um Enter, Ctrl V e alinha à direita, ok? Beleza, vamos tirar esse espaço gigante que ficou aqui. Mais um. Show de bola. Tá? Então isso aqui não está legal. Eu vou pegar e vou jogar essa tabela para a próxima página, tá? Porque eu quero simular exatamente, né, como se a tabela terminasse ao final dessa folha, para que você observe exatamente como é. Então, vamos deixar assim mesmo, né? Vamos dar um Ctrl Z aqui, porque isso vai acontecer para você. Tá vendo aqui, ó? A tabela aqui ela tem que ficar exatamente como ela está aqui. Você não fecha ela abaixo nem dos lados. Então, só que aqui ela continuou, tá vendo? Então esses dados aqui nós vamos recortar, Ctrl X, e vamos inserir eles aqui. Botão direito, inserir
linhas abaixo. Ctrl Z, não é aqui que eu queria, é aqui. Tá vendo? E aqui nós vamos clicar com o botão direito. Vamos lá. Ctrl Z. Desfazer aqui, é isso que a gente quer. Vamos recortar, ou seja, estamos removendo essa parte. E vamos inserir essa parte. Aqui nós estamos configurando ainda. Vou colocar aqui abaixo. Beleza, colamos aqui. E agora nós vamos fazer uma manha aqui, né? Vamos selecionar aqui, vamos vir aqui no pincel de formatação e vamos copiar essa formatação, que não deu certo. Coisa séria, não é? Pessoal, isso aí é para provar que... E aqui não é tabela 2, é tabela 1 ainda, tá? Então vamos copiar aqui essa parte. E vamos formatar aqui essa parte aqui para que fique idêntico ao restante do texto. Vamos remover aqui, coloca para cima, coloca aqui zerado. Tá. Celso, por que você fez toda essa volta? Porque é exatamente assim, tá, que você configura uma tabela grande. Tá vendo aqui, ó, essa tabela começou nessa página aqui e termina nessa aqui de baixo. Então você repete o cabeçalho. Já expliquei isso numa aula anterior. Celso, mas você demorou para formatar. É assim mesmo. Às vezes a gente tem que fazer uma tentativa e erro ali até que dá certo. Porque eu tive que movimentar os dados daqui do final dessa tabela para essa aqui. Ok? Então é só um exemplo. Você vai provavelmente fazer a tabela já em uma única vez, então não vai ter esse tipo de problema, tá? Beleza, então. Ok? E aí lá no final você fecha a tabela, porque aí sim é isso que se faz. Vamos voltar lá para o final do documento. Ctrl B sempre, né, para salvar o documento, ou clicar no disquetezinho cada vez que você faz uma alteração importante. Tá, aqui é uma imagem, então vamos pegar aqui, vamos recortar esta imagem. E vamos vir aqui para o terceiro capítulo aqui.
Vamos colocar essa imagem aqui, vamos dizer que queremos colocar ela aqui, tá? Ctrl V. Ah, ela está muito grande, beleza? Beleza, então nós vamos ter que redimensionar ela para ela se enquadrar de acordo. Tá? Beleza aqui. Vamos remover isso aqui. A fonte da imagem, então nós colocamos o TCC fonte. Tá? Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Que eu fiquei curioso aqui agora. Tá ok. E aqui nessa imagem nós vamos vir aqui no parágrafo e vamos remover aqui o espaçamento de 18 pontos para que fique mais próximo, tá? Ah, Celso, mas até a imagem tem configuração de parágrafo? Tem, exatamente isso que você está vendo aí. Vamos aumentar um pouquinho ela aqui, que ela fique harmônica. Vamos centralizá-la e vamos clicar com o botão direito inserir legenda. Imagem. Imagem 1, nome aqui, espaço. Ah, isso aqui é só o nome da banda para ficar ok. Tá? Beleza, inserimos aqui então uma imagem, uma figura, uma ilustração, enfim. Aqui nós temos outra, então vamos selecionar aqui também, vamos colocar lá. Em algum lugar, vamos selecionar aqui o capítulo 3. Não, vamos selecionar o capítulo 1 aqui, né? Vamos botar uma aqui. Vamos eliminar isso aqui, porque afinal de contas no seu texto não vai haver isso. Aqui embaixo nós vamos selecionar tudo e vamos colocar a opção TCC fonte para ficar aqui pertinho. Na imagem nós vamos mais uma vez configurar o parágrafo aqui para eliminar esse distanciamento, para que fique mais juntinho do texto. Botão direito, inserir legenda, imagem 1, espaço, traço, London 1, tá? Só para fins de exemplo. Ok. Centraliza, centraliza também. Bom, viram que colocou automaticamente aqui imagem 1? Vamos lá para o 3 para você ver. Tá vendo como alterou para a imagem 2? Por isso que é legal usar os complementos e a parte automática, né? É muito legal isso. Certo? Vamos colocar lá no final para ver se tem mais alguma referência para ser colocada. Não. Mas, Celso, está um pouquinho confuso essa finalização da formatação. É isso aí mesmo, pessoal. Não dá para reinventar a roda, não. É conhecer o programa e ir formatando. Tá vendo aqui como é? É isso aí. Salvar mais uma vez. Ctrl Home. Vamos aqui para o primeiro capítulo. Tá? Então, isso aí que nós fizemos. Vamos voltar aqui para a nossa colinha, ver o que mais falta aqui. Tá? O próximo passo são as referências, ok? Mas, vamos ver aqui, nós já estamos em 46 minutos, então nossa aula se estendeu de uma forma bastante grande. Tá? Então, só para dar o gostinho para você do que a gente está falando com relação a utilizar, por exemplo, a opção referências, vir e inserir legenda ou clicar com o botão direito lá, tá? Eu já vou te mostrar por que é importante isso. Tá? Olha só que interessante, vamos indo aqui. Lista de ilustrações, correto? Olha só, botão, vamos vir aqui em referências.
beleza? Ok. Viram só? Só que aqui é o detalhe, a gente vai separar uma a uma, tá vendo? Lista de imagens. Lista de gráficos. Nossa, como assim? Olha só, tá vendo? A gente usou as funções, agora o programa trabalha pra gente. Viram? Tá colocando o número da página certinho. Lista de tabelas. Ah, Celso, é isso mesmo? É isso mesmo. Viram só? Aqui nesse caso ele acabou colocando duas vezes porque, vamos dizer assim, eu acabei colocando o título com a formatação. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ir lá na página 60. Vamos lá na página 60. Aqui. Então aqui nós vamos fazer o que? Nós vamos só vir aqui e vamos remover a opção. Tá? Vamos limpar a formatação. Onde é que está? Aqui. Tá, Celso, o que você fez aqui? Aqui agora nós vamos simplesmente formatar, centralizado como estava, em Arial, tamanho 10, tá? Porque aí ele não vai fazer parte, porque afinal de contas isso aqui é o mesmo gráfico, né? Então vamos voltar lá. Ó, atualizar campo, atualizar inteiro. Opa, não. Então aqui vamos deixar, aqui vamos deletar essa parte aqui, tá? Depois a gente arruma. Não vamos focar nisso aqui agora. Acho que é isso, né? Nós colocamos imagens, lista de ilustrações, lista de imagens, lista de gráfico, lista de tabelas, tá? É isso que a ABNT sugere que você faça, separar por categoria, tá bom? Ah, a lista de tabelas vai ali abaixo, tá bom? Isso aqui eu acabei me passando, tá? Porque a tabela não é uma ilustração, é uma tabela, na verdade. Então vamos colocar aqui abaixo e vamos corrigir isso. Ok, tá vendo? E aí você colocou esse cara aqui, vamos lá e vamos eliminar ele. Para não precisar ficar pensando muito, tá bom? Isso acontece também. É bom que você já aprende a mão. Lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, sumário. Aqui tem outra dica que vai para você que está querendo montar o seu sumário aí. Lembra que nós viemos e escolhemos aqui os estilos, correto? Que nós formatamos nas aulas anteriores. Se você não olhou, olhe. Importantíssimo para quem quer dominar o programa Word. Depois que você configurou todos os seus títulos em estilos próprios, olha só. Referências, sumário. Vamos escolher esse primeiro aqui. Viu só? Vou dar um Ctrl Enter aqui para pular para a próxima página para que o sumário fique aqui. E vamos trazer o sumário aqui para esta região aqui. Tá? Estou utilizando apenas o delete para ir apagando os espaços que ele já segue. Opa, dá um Ctrl Z.
Ah, e aqui nós vamos colocar na opção normal, né? Porque senão ele vai ficar constando aqui do sumário, tá bom? Vamos clicar com o direito e atualizar campo. Ok. Vamos eliminar isso aqui de novo. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só uma aula de 1 hora novamente. Tá um pouquinho enrolado, mas é isso aí mesmo. Valeu. Espero que você tenha gostado. Agora, se você não quer passar por esse trabalhão todo de formatar o teu trabalho, manda um e-mail ou um WhatsApp, enfim, para mim, no número, no e-mail que está aparecendo aí para você na tela, que eu posso formatar o teu trabalho. Ok? Faça um orçamento para ti. Valeu e até.